Fala galera, beleza? Vamos para a questão de número 25. Essa questão pedia para você identificar a única alternativa em que não havia uma voz passiva pronominal. Gui, o que é voz passiva pronominal? Já ouviu falar de voz passiva analítica e sintética? Então, voz passiva sintética é aquela com a palavra ser, não é? A palavra ser que opera como partícula passivadora. Pois bem, partícula passivadora é a classificação dela na sintaxe. Esse ser, originalmente, é um pronome. Pronome pessoal do caso oblíquo, átono, me, te, se, o, a. Lembra disso? Por isso que essa voz passiva é chamada de voz passiva pronominal. Porque utiliza um pronome. Pronome é classificação morfológica. Sintaticamente, essa voz passiva, ela se utiliza de um termo classificado como partícula passivadora. A palavra ser vai ser uma partícula passivadora sempre que ela estiver ligada a um verbo transitivo direto ou a um verbo bitransitivo dentro de uma oração sem sujeito. Algo que é muito legal de se fazer para testar se realmente há uma voz passiva é tentar converter a oração com essa partícula em uma oração de voz passiva analítica, que é aquela mais conhecida da galera, com o verbo ser, mas o verbo principal no particípio. Foi visto, o cachorro foi entregue ao seu dono, o carteiro foi visto na rua, a carta será entregue. Manjou? Vem comigo então. Bora! Gui, de repente do riso fez-se o pranto. De repente do riso o pranto surgiu. O pranto foi feito. Repare que aqui, dentro deste contexto, o verbo fazer ainda é um verbo transitivo direto. Gui, mas se ele é um verbo transitivo direto, isso aqui é um objeto direto? Não, porque isso aqui demanda concordância por parte do verbo. Isso aqui passa a ser um sujeito que não age. Não é o pranto que faz, mas o pranto é feito. De repente, do riso foi feito o pranto. Este elemento, esta palavra se, é uma partícula apassivadora. E das bocas unidas fez-se a espuma. E das bocas unidas, e a partir das bocas unidas, a espuma foi feita. Veja que a ideia de foi feita, a espuma foi feita, ela se encaixa perfeitamente aqui. Se você converter a espuma no plural, para o plural, melhor dizendo, você vai ver que isso vai surtir uma influência, um efeito em foi feita. As espumas foram feitas, foram criadas. Toda vez que eu mexo num termo e sou obrigado a mexer no verbo, é porque esse termo é sujeito. A gente vai classificar esse termo aqui, ó, a espuma, como sendo um sujeito. Assim como no item A, esses sujeitos são sujeitos pacientes. Sujeito paciente. Gui, ainda assim eu preservo a transitividade? Exato, lindão. Exato, lindona. E essa palavra ser continua a operar como uma partícula apassivadora. E das mãos espalmadas fez-se o espanto. E a partir das mãos espalmadas foi feito o espanto. O espanto foi feito, os espantos foram feitos. Veja que há uma relação de concordância. Só que o espanto não faz nada, ele sofre a ação de ser feito. Sujeito paciente, sim. Tem algum sujeito agente aí? Não. O verbo é transitivo direto. Eu tenho um sujeito paciente
que demanda concordância do verbo, ele sofre, portanto, a ação do verbo. Eu tenho então nessa palavra ser uma partícula apassivadora. Se isso aqui é uma partícula passivadora, a gente continua a ter uma voz passiva pronominal. E do momento imóvel fez-se o drama. E a partir do momento imóvel, o drama foi feito. Gui, o drama foi feito. Quando eu digo o drama foi feito, é o drama quem faz? Não. O drama é um elemento que sofre a ação. Ele é um sujeito, Gui, ou é um objeto? Ele é um sujeito. Objeto não demanda, não exige que o verbo concorde consigo. Agora, sujeito, sim. Se eu dissesse os dramas, eu diria os dramas foram feitos. Isso aqui passa então a ser sujeito, sim. Sofredor, paciente. Quando eu faço essa conversão para passiva analítica e descubro que o drama é sujeito paciente, eu automaticamente consigo reconhecer a função sintática desse mesmo termo, o drama, dentro da oração original. Peraí, Gui, deixa eu ver se eu entendi. Então, para que eu consiga entender se o elemento é sujeito ou não, dentro de uma oração com a palavra ser, sem que haja um sujeito, agente, numa oração com verbos como esses, basta eu transformar essa oração numa passiva analítica? Sim. A partir do momento que você flexionar no plural, ou do plural no singular, um determinado termo, e o verbo tiver que concordar, e o verbo tiver que obrigatoriamente seguir essa concordância, essa flexão, é porque você descobriu o sujeito. Descobrindo o sujeito da passiva analítica, você descobre o sujeito da voz passiva sintética. Rapaziada, isso aqui é o sujeito paciente. Você deve estar se perguntando, de quem? Do verbo fazer. Assim como o espanto é sujeito do verbo fazer, assim como o pranto é sujeito do verbo fazer, assim como a espuma é sujeito do verbo fazer. Todos sujeitos pacientes. Se são sujeitos pacientes, essa voz é passiva. Poxa, Gui, palavra ser, ligada a um verbo transitivo direto, numa oração sem sujeito agente, ela só pode ser uma partícula apassivadora. Se ela é uma partícula apassivadora, essa voz é passiva pronominal. Gui, alternativa correta, alternativa E de escola, exatamente, de estamos aqui para que você consiga realizar os seus sonhos. Vamos entender? E de sozinho, o que se fez contente. E de sozinho, esse o, galera, é classificado como um pronome demonstrativo. O como pronome demonstrativo, não é artigo? Não. Ou vai ser artigo quando agir em concordância com o substantivo. Não é um pronome oblíquo, tipo eu ouvi ali. Não. O, como pronome oblíquo, vai sempre trazer o mesmo sentido. Vai sempre interpretar a mesma ideia de ele, os, eles, as representando elas. Aqui não faz sentido colocar ele, né? E de sozinho, ele que se fez... Não. Esse o é um demonstrativo. E de sozinho, aquele... Quando o ou a equivalerem em sentido a um dos pronomes demonstrativos conhecidos, como este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, e antecederem
um pronome relativo. Isso aqui é um pronome relativo. Esse o, esse a serão pronomes demonstrativos, tá? Beleza, entendi. O que isso tem a ver? E se fez de sozinho, aquele quem? Aquele que se fez contente. Esse que, como um pronome relativo, ele retoma a ideia do termo antecedente. Existe aqui uma ideia, então, de retomada. Ele retoma um termo antecedente e inicia uma oração, sim, com valor, com sentido, com valor de adjetivo, para caracterizar quem? O elemento retomado. E de sozinho, aquele ser. Que ser? O ser que se fez contente. Veja que esse que aqui exerce a função de sujeito. Sujeito que torna a si mesmo. Espera aí, sujeito de que verbo? Do verbo fazer. Esse verbo fazer tem sentido de tornar-se. Quem se tornou? Quem tornou a si mesmo? Esse indivíduo retomado no elemento, retomado, melhor dizendo, pelo pronome relativo, demonstrado no elemento antecedente ao pronome relativo que. E se fez de sozinho, aquele, a pessoa que se fez, que se tornou contente. Este que representa o sujeito deste verbo fazer, que aqui opera como um verbo de ligação, apresentando para si um predicativo do sujeito. Então esse que representa o sujeito da nossa oração aqui destacada. É como se a gente pudesse substituir por um ser qualquer, tipo José fez-se, José tornou-se contente. Beleza, galera? Galera, seguinte, se eu tenho um sujeito e ele age sobre a ação do verbo, é porque eu tenho uma voz ativa. Esse se é um pronome, sim, é um pronome que está em uma voz ativa, pronome empregado em voz ativa. Uma vez que o sujeito é agente. Ele não é uma partícula passivadora. Rapaziada, um beijo enorme, bem no meio do seu coração. E até o nosso próximo encontro. Espero que você tenha curtido. Até mais!